Vamos falar hoje sobre partícula e onda, visível e invisível, consciência e não consciência. Vamos, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Papo Quântico da Jiu-Jitsu, segunda a sexta. Giselda Galvão, consultora, às 8h08 da manhã. Meus amores, segunda-feira maravilhosa. Se não me engano, a 16 graus. 16 graus aqui em Indaiatuba. Me conta aí onde vocês estão. Qual que é a temperatura que tá rolando aí? Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá entrando. Bom dia. Bom dia. Vamos falar daquilo que é visível e invisível aos nossos olhos? Partícula e onda hoje? Vamos. Milagre da vida. Manifestação do universo na nossa realidade cotidiana, meus amores. Tudo bom com vocês? Aqui tá 16 graus, e aí? Como é que tá na cidade de vocês? Me conta. Gente, nós temos nós vivemos um momento, né? Uma realidade, assim, que tá nos trazendo uma dicotomia, sempre trouxe, né? Criou. Bom dia. Ah, que legal, Ellen, que bom. Tá maratonando? Tá gostando, Ellen? Ah, é uma entrega que eu tenho, assim, né? Eu falo, ó, vou entregando. Aí eu publiquei, né? Acho que foi domingo, né? Você é uma, né? Quais os frutos que a gente tá dando na vida, né? Eu vou ter que dar algum fruto aqui, eu tenho que entregar alguma coisa, por favor, né? A gente recebe tanto, né, gente? Nossa, e a nossa gratidão. O que eu posso fazer, né? Para contribuir com o todo? Vou entregando. É trabalho de formiguinha? Mas tá dando um fruto, né? São milhares de pessoas atendidas, né? É muita gente, muito depoimento, muitas vidas transformadas e tudo. Então, vamos que vamos, né? A coisa tá expandindo, vamos embora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Ah, Rosana querida. Qual que é a temperatura aí nos Estados Unidos? Rosana, conta pra nós. Gente, conta pra nós qual cidade que você tá e temperatura. Bom dia. Então, gente, vamos falar de visível e invisível, partícula e onda, né? Essa manifestação que a gente tem uma percepção, uma faixinha de percepção pequenininha. Aí a gente enxerga muito pouco, ouve muito pouco, percebe muito pouco, né? Só uma faixinha assim. Bom dia, Lorene querida. Bom dia para todo mundo que tá entrando. Segunda-feira. Conta aí a temperatura que tá aí na cidade de vocês. Dá uma olhadinha aí no telefone. 15 graus nos States. No estado que você tá, né? Você tá no norte dos Estados Unidos. Entendi. Mais tarde esquenta, né, Rosana? Beleza. Aqui tá 16 graus, o sol tá de fora, lá fora se eu sair, né, ali fora tá bem friozinho, tem que pôr um agasalho, mas se eu for pro sol eu viro uma torrada, com as torradinhas, sabe? O sol tá com um comportamento anômalo, totalmente diferente, ninguém tá percebendo. A lua tá totalmente diferente, ninguém tá percebendo. E vamos que vamos, né? Estamos caminhando para um máximo solar e o sol já mudou até a cor e ninguém percebe, e a lua já mudou a posição e ninguém percebe. E vamos que vamos, e vamos pagar boletos e vamos preocupar somente, né, com a materialidade e a nossa sobrevivência, e vamos, né, não percebendo, não fazendo leituras, não aprendemos a ler os céus, não aprendemos a perceber a sincronicidade, né, a realidade que ocorre a nível planetário, nosso céu, firmamento.
A gente não aprendeu a ler o firmamento, nem está interessado nisso. E o sistema trabalhou de uma forma muito eficiente, trabalhou, está trabalhando e vai continuar trabalhando, para que nós não percebamos, né, o que realmente está ocorrendo. E vamos todos correr atrás literalmente correr atrás, não é assim que as pessoas falam? Tem que correr atrás aqui de um monte de coisa. O que correr atrás, gente? Eu vou criar uma vida interessante para mim, a vida que funciona para mim, com facilidade, com leveza, né? Uma vida que me dê condições de eu poder também perceber e conhecer outras coisas que acontecem, fazer uma leitura mais, vamos dizer, mais profunda dessa realidade, conhecer algo além, não é só internet, não. Não é só o que a internet está, né, me mandando prontinho, aquele pastelzinho já todo prontinho, aquela comidinha prontinha para mim só, né? A gente tem que desconfiar, né? Que essas coisas todas que são cuspidas na internet e que a gente vai, né, só botando para dentro, consumindo isso na nossa realidade, né? Perguntar, isso é real mesmo, né? Isso é verdadeiro para mim? Qual o tempo que você tira durante o seu dia para você mesmo? Você ficar sozinho com você mesmo. Para você ter uma consciência, fazendo perguntas, fazer, né, uma pequena meditação, respirar, sentir seu corpo, sentir as energias que estão rolando. A Lorene aqui, as tretas na minha casa são diferentes, Gigi. Meu marido falando que a Agenda 2030 está caindo porque a direita venceu no Parlamento Europeu e eu tentando explicar que eles controlam tudo. Não adianta querer explicar não, amor, essas coisas é percepção. Cada um vai lutar, brigar pela sua percepção, né? Relaxa, Lorene, relaxa, deixa o outro. É o que é o nível de percepção do outro, é a escolha. Você tem que entender que, assim, é uma forma, a pessoa escolhe, né? Também até onde ela vai, porque é até ali que só que ela está disposta a ir, que ela tem condição, que ela acha que tem condição. Nós temos mecanismos que nos regem muito mais profundos e o controle é muito grande. Né? Porque a gente está num corpo, mas não tem só uma entidade, né, guiando aquele corpo, tem várias. Então isso aí é um intrincado. Não sofra, viu, Lorene? Não sofra. Deixa o outro pensar o que ele quiser, achar o que ele quiser, não adianta. Mesmo porque se você tentar enfiar a goela abaixo do outro, consciência, você vai arrumar uma confusão. Eu brinco com as pessoas, você vai arrumar pra cabeça. Vai arrumar pra cabeça. A pessoa vai se voltar vigorosamente contra você. Porque ela não está sozinha. E aqueles todos seres que a acompanham, que estão no campo, compondo aquela vida, aquela experiência, que não está sozinho, né? Tem vários ali, uns entram, outros saem. É um negócio muito interessante essa realidade aqui. Totalmente diferente de tudo que eles falam com a gente, né? E aí esse grupo, que eu falo é um grupo, né, de consciências. Eles vão se virar veementemente contra você, meu amor. E aí você aguenta as pontas aqui, ó. Acabou de cutucar aqui, forças invisíveis, né? As entidades, por favor, se afastem. Para com brincadeira. Aí, ó. É só falar que vem tudo. Nossa, mas... Gente, socorro. Me deram uma cutucada no nariz aqui. É a brincadeira, né? A brincadeira da turma é essa, é cutucar pelo nariz. A gente leva na brincadeira, sabe, Lorena? A gente leva no divertido tudo, porque se você levar a sério a ferro e fogo, meu amor, você vai arrumar uma confusão. Brava. Antes eu sofria tentando explicar, mas agora eu finjo, concordo e tá tudo bem. Não, deixa, por favor.
Fogo no parquinho, mas é literalmente. Agora, você fica ligado internamente com a sua conexão com o seu duplo e tudo, é você, sabe? Esse marido tá funcionando, esse marido tá cumprindo o papel dele, você tem filho, né? Ele tá sendo pai, é provedor, gente, deixa quieto, deixa fazer o que tá fazendo. É o papel, vocês têm que entender que são papéis. A pessoa está encaixada naquele papel, permita. E agora você tem mais consciência. Você está no seu papel, mas além do seu papel, você tem concomitantemente outras formas. Você tem uma percepção, uma consciência que está expandindo. Entende? Gente, isso aqui é só um papel, mais nada que a gente está representando. Agora, se você dentro do papel consegue ter percepção, consciência dentro do papel, nossa, o universo começa a te trazer situações, às vezes mudanças, reviravoltas, sabe? É um negócio muito interessante, vocês não têm noção. E consciência. E todo dia, quando a gente tá na expansão de consciência, que a gente tá expandindo e tudo, todo dia tem desafio. Ah, tem. Ixi. Todo dia tem desafio. Você se tornar consciente de energias, de abordagens, do invisível, as energias que algumas pessoas em algum momento estão... Energias que estão chegando no seu campo. Você não precisa saber de onde vem. Mas acaba que algumas energias, elas têm o remetente, sabe? Se a energia chega, ela tem um remetente assim. E a gente, às vezes, a nossa percepção, a gente consegue, sem querer, captar o remetente. Você olha e fala, opa, essa pessoa tá lembrando de mim. A pessoa está lembrando de mim. Normalmente as vítimas se lembram, né, daquelas que elas elegeram como algozes, entende? Gente, tem muita coisa que rola nessa realidade, a gente tem que ter muita calma, a gente tem que sair totalmente do julgamento, ficar só observando, olhando, é muito divertido. Tem hora que a gente dá umas aquelas escorregadas, assim, a gente vem com julgamento, você fala, ei, volta pra uma... Solta esse julgamento. Gigi, eu já entrei falando. Qual o tema da semana? Perdão, eu falo pelos cotovelos. Imagina, você pedir perdão, Lorena, eu adoro que participa. A live fica mais dinâmica, fica mais gostosa para mim e para vocês. Então, Lorena, eu tô pensando muito, sabe? Eu tô doida para fazer a Semana dos Milagres, mas não abriu essa semana. Ainda não, tá assim, sabe, na portinha. Eu já falei, eu quero uma Semana dos Milagres, mas não tá na onda. A onda tá assim, muito interessante, né? A energia, assim, do astral tá um negócio complexo. Gente, as sujeirinhas estão todas vindo à tona, tudo vindo à tona. E eu tô percebendo que eles estão fazendo uma interferência, sempre estão, né? Mas eu não sei, eu acho que ou foram ligados aparelhos muito potentes que eu não acredito, mas eu acho realmente que tem umas coisas esquisitas acontecendo, umas interferências, né? Muito intensas. Vamos falar assim... A interferência de seres muito interessantes na nossa realidade. E eu só tô olhando, tem hora que eu falar, gente, se a gente não ficar aqui, ó, no patamar da crista da onda, pulando para ondas mais, estados vibratórios mais elevados, a gente não dá conta não, tá? O negócio é... Aí a gente vai entender, né? Que as pessoas estão sucumbindo
e muita depressão, muita coisa acontecendo, eu digo o seguinte, esse é o tamanho do adoecimento que a humanidade está atravessando, é o tamanho da inconsciência e da fraqueza eu vou falar uma palavra aqui meio forte, mas a fraqueza de caráter, de posicionamento. Deixa a vida me levar, não é assim mesmo. Quantas vezes nós ouvimos isso? Por gerações e gerações. É assim mesmo. É assim, mas tem que fazer, né? O sistema é assim, a coisa... Sim, entende? E fomos todos, o gado foi recebendo. E sendo que somos, aí criou-se o que criou-se, né? Os controladores com as rédeas na mão né? E fazendo o que fazem. Porque a gente gosta do facinho, mastigadinho, né? A gente gosta da facilidade, assim, num nível de inconsciência mesmo, né? De ficar no quentinho, na zona de conforto mesmo, né? Mergulhado às vezes na M, né? Porque a M também, eu sempre falo, a M também é quentinha. E a gente foi levando, não, mas é assim mesmo, e de é assim mesmo, né? Nós estamos, a grande maioria, com vida, sua vida tá legal? Você tá confortável nela? Você tá feliz, você tá grato? Não tô falando que você... eu não estou perguntando se você está milionário, se você é uma pessoa de sucesso, né? Que tá lá em Hollywood. Não é isso. É sua vida pessoal. Você tá engajado com sua vida, tá gostoso. Desafio todo mundo tem, né? Não tô falando que a vida é um mar de rosa, eu só fico aqui. Não, tem os movimentos, os desafios diários, isso aí é normal. Mas você tá engajado com sua vida, você tá assim, bom, que legal. Tá tudo certo. Agora, é lógico, quando você tá no processo de expansão de consciência, você olha pra vida, pra sua vida, tem um monte de coisa que você olha e fala assim, isso aqui eu posso trabalhar melhor. Isso aqui eu vou fazer mais perguntas para transformar. Eu não sei como transformar. Você não tem que saber. Você vai perguntar pro seu duplo, você vai perguntar pro universo. O que é isso que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Universo, que energia eu posso ser, que consciência eu posso ser hoje para transformar essa área da minha vida? Por exemplo, a minha área profissional, financeira, seja ela qual for, o relacionamento, você faz a pergunta do jeito, você coloca o conteúdo dela do jeito que você está vivendo lá. E aí você vai transformando. O que é que... Quando eu comecei a fazer essa pergunta, né? Qual é a vida que funciona pra mim? Gente, foi o maior achado da minha vida, o trem mais extraordinário do mundo. Eu faço a pergunta o dia toda hora. O que funciona pra mim? Como que eu gosto de viver? Como que é legal, né? Qual que é a vida que funciona pra mim com facilidade? E eu gosto de facilidade. Eu tô sempre pedindo por facilidade. Então, facilidade também, quando eu falo, você fala, Isolda, você tá falando que não é um mar de rosa, que tem que sair da zona de conforto, tá pedindo facilidade? Sim, claro. Ter consciência de coisas muito profundas, desconfortáveis, com facilidade. Ontem à noite aqui em casa, esses dias eu tenho feito umas perguntas, umas coisas assim, umas percepções que eu tô tendo, umas coisas que estão acontecendo no meu dia a dia, no meu redor, energéticas e tudo, e eu tenho perguntado muito, para mim não ficar apontando, criando coisas na minha cabeça, né? Por que tá acontecendo isso? Sabe? Aí eu fico perguntando qual que é a consciência, né? E esses dias todos, e ontem eu fiz bastante pergunta, eu tive oportunidade de ficar mais, né? Sem preocupar muito com o trabalho, com o cliente, com live, com nada. E aí eu fiquei perguntando. E aí veio a consciência.
Uma consciência mesmo, assim, vem a consciência. Gente, você acessa o campo, assim, eu olhei e eu falei, uau. E foi uma consciência muito profunda e que envolve, pra mim, algo assim, né? Muito interessante, muito sério, assim, né? E aí, a hora que veio aquela consciência, eu falei... Olhei pra ela, continuei fazendo, que eu tenho isso, sabe? Quando o negócio é muito, assim, intenso, eu continuo fazendo o que eu tô fazendo, eu respiro e tal, e aí eu fui serenando e sentei, olhei para aquilo tudo, eu pensei, agora eu vou ficar fazendo isso, algo tão relevante, é uma coisa realmente que muda a minha realidade num determinado ponto, né? Totalmente. E aí eu olhei e falei, tudo bem. Falei, quer saber? Vou dormir. Tô cansado, vou dormir. Eu ia dar uma meditada, falei, não vou meditar na horizontal. Meditar na horizontal é ir embora, né? Deitei e dormi. Dormi, acordei ótima e... É sempre assim, quando hoje, deixa eu dar uma dica pra vocês. Forças invisíveis, né? Quando você tem uma consciência, vê algo que mexe com você. Não tô dizendo que você tem que se escabelar da xilique. Agora, se você quer também dar xilique, isso é problema seu. Fica à vontade. Quer gastar essa energia? Eu não tenho energia disponível para isso. Não escolho. Eu quero energia para viver, para realizar, para me divertir, né? Então, aí eu quando a coisa te dá uma chocada assim, espera o dia seguinte, vai fazer outras coisas, respira, ri, brinca, dorme. E no dia seguinte, quando você acorda, a consciência tá ali, porque depois que você acessou aquilo, meu amor, não tem jeito, você não vai voltar atrás, vai? Não vai. Você olha para aquilo, interessante, faz parte dessa trajetória, nessa realidade. Por exemplo, as pessoas ficam muito chocadas com a morte. Gente, que coisa mais natural do mundo, você tá aqui, você chega num corpinho, mamãe trouxe você com aquele útero maravilhoso, aquele portal, você entrou aqui nessa realidade, fez tudo que tinha que fazer aqui, vai chegar uma hora que aquilo vai, puf, vai acabar. O corpo físico vai acabar. Você perdura, você continua. Agora, a pergunta que não quer calar, o que você está fazendo hoje a nível energético, consciencial, as pessoas gostam de chamar isso de espiritual. O que você está fazendo a nível consciencial, espiritual, energético, para que você, se amanhã, por algum motivo, você perde o corpo físico, que uma hora pode acontecer a todos nós estamos aqui, pode, né, passar para outro lado rapidinho. Se você passar para outro lado rapidinho, o que você expandiu aqui? Que eu vou bater nessa tecla com vocês até o fim do último dia dos tempos. Consciência é a única coisa que vai perdurar. Porque na hora que você sai do invólucro, do corpo físico, não adianta espernear. Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho uma fortuna, eu tenho uma casa babilônica, eu tenho meus bichos, Você não tem mais nada, meu amor, porque na realidade quando você teve aqui, você nunca teve nada. É transitório. Então olha para essa transitoriedade, olha para tudo isso e fala, agradece, que bom que eu tô tendo uma casa super gostosa, aconchegante, uma cama gostosa, um travesseiro gostoso para eu dormir. Vamos agradecer e uau, vamos viver, gente, vamos divertir. Isso aqui é só uma experiência. Agora, o que é que nós estamos expandindo dentro dessa experiência? Para quando a gente sair dessa experiência, que uma hora todo mundo vai sair, ninguém vai ficar aqui 1000 anos. Na hora que a gente sair dessa experiência, a gente tem a condição de atravessar, vamos falar assim hipoteticamente, que entre o meu ser e algo maior que eu possa vir a alcançar,
uma consciência, a minha consciência superior. Cada um dá um nome, eu vou voltar para o Criador. Não importa. Gente, isso tudo é só, né, discussão mental. Entre isso aqui e isso que eu estou almejando, que eu realmente reconheço, existe uma travessia. E essa travessia, cada um vai ter a sua, de acordo com a sua condição, sua origem. Eu acredito nisso. Que eu vejo relatos muito interessantes. Só pode relatar isso, por exemplo, quem tem muito relato de EQM. Experiência de quase morte. E tem relatos que são muito semelhantes e tem alguns relatos que são bastante diferentes. Você percebe claramente que tem uma tendência, talvez, né, que envolve um grande volume de seres e tem experiências muito individualizadas, muito pessoais, né? Que às vezes a pessoa traz uma experiência, coisas assim, uma odisseia, uma epopeia, você fica olhando, você fala, que interessante isso aqui, entendeu? Ninguém sabe, nem eu, nem você, ninguém sabe exatamente qual que é essa travessia entre a minha morte e a possibilidade de eu alcançar a minha consciência superior. Ninguém sabe o que vai passar. Então, na minha pequenez, né? Eu me preparo todos os dias, né? Eu falo, que energia eu posso ser aqui agora para que eu possa expandir a minha consciência cada vez mais. Porque na hora do meu desligamento do meu corpo físico, eu possa lidar com tranquilidade, com clareza, com consciência, tudo que pode ocorrer. Eu acho que todos nós deveríamos viver pensando exatamente nisso. Além do dia a dia, da experiência, né? Então, assim, quando eu vou lá e veja bem a implicação disso. Eu vou lá e engano uma pessoa, eu faço uma coisa assim, proposital, eu vou lá e fico maquinando, eu vou fazer algo com aquela pessoa, sei lá, vou tirar um proveito, né? Vou fazer de pensamento mesmo, né? Com aquele objetivo, eu vou tirar proveito. Então, gente, nesse momento que eu tô tendo um pensamento desse, eu tô criando uma boa condição de morte, será? Eu vi que teve live no Flávio Vale sobre isso, mas ainda não assisti. Ah, tá. Muita gente fala, cada um tem um ponto de vista, né? Entende? Isso que eu tô fazendo aqui agora é relevante para minha transmigração de consciência? Vamos falar assim, vamos falar um vocabulário bonito? A minha transmigração consciencial, de humana, corpo físico, até a consciência superior. Eu vou para o corpo criogênico, não importa, né? Para algo que seja superior, mais expandido que eu. Eu vou me desligar da simulação ou eu vou ficar orbitando essa simulação? Entende? É lógico que vocês vão dizer assim, Giselda, você está com mais de 60 anos, você pode pensar isso. Sim, eu estou aqui falando alto dos meus 61, falando sobre isso. Para quem quiser ouvir. Mas só que eu passei a vida inteira, de certa forma, eu sempre tive linkada e ligada nas forças invisíveis. Na onda e não na partícula. Eu sempre tive consciência de que tudo era onda. Tudo. E eu, desde criança, eu tava ligado nas forças invisíveis. Sinto muito. Eu tô com 60. Lógico que a minha vida, né,
Não é o que vocês pensam, que é a facilidade que vocês pensam, não. Tem uma série... Nossa, eu tive muitos desafios, muitos. Mas fui levando, agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui. Podendo falar e com bom humor. Sem ser vítima. Ah, que é isso, que é... Né? Tem hora que eu olho pra uma coisa, né? Às vezes eu fico pensando em umas situações, eu fico querendo ir pra vítima. Eu falo assim mesmo comigo, Gisela, tô vergonha na cara? Para com isso. Ai, é muito divertido. Eu falo comigo, tô vergonha, para com essa besteira. Vamos parar com essa bobagem. Eu converso comigo desse jeito. Divertido, brincalhão, de vez em quando dou uns puxão de orelha, sabe? Mas assim, é o personagem. Eu converso com o personagem. Gigi, não acredito nisso. Você tem certeza, Gigi, que você vai entrar nessa aí? Né? Eu faço questão de manter essa realidade a forma mais leve possível. Porque se não tiver leveza, não dá. Então a gente às vezes tomamos consciência, recebemos consciências grandiosas, muito profundas, que envolvem situações muito profundas, metafísicas mesmo. Dar um exemplo aqui para vocês. Sábado eu fiz o resgate fractais. E, gente, foi o terceiro, acho que foi o terceiro. Meus amores, por favor, o que foi aquilo? E a Gigi, assim, Gigi vive com o pé no acelerador e o pé no freio. Eu fico assim, né? Gente, foi um negócio tão grandioso, tão forte. Todo mundo percebe a grandeza do trabalho. Teve gente que já tá mais acostumada, né, com tá ligada em resgate planetário e tal, que faz trabalhos, né, conscientes e tudo, que fora do corpo e tudo, que participou e falou comigo, Giselda, você não tem noção do tamanho do resgate que houve no planeta. Tanto nos oceanos quanto nos desertos, você não tem noção da quantidade de fractais que foram resgatados por conta desse trabalho seu. Que abriu uma possibilidade, né? Gente, depois que acabou, eu fiquei o dia inteiro em estado assim, bem alterado de consciência, de percepção. Eu tive que sair, eu tive que pegar carro, eu tive que fazer algumas coisas, consegui fazer, voltei, né? Mas assim, falar com vocês, não estava confortável, não. Muito expandido. E a gente tá sempre querendo voltar. Não, volta, né? A gente tá sempre querendo ficar bem contido dentro do corpo, que é mais confortável. A gente tem aquela zona de conforto, de não querer ficar. Eu não fiquei muito... não é confortável, não. Não tem como descrever, sabe? A gente fala assim, estado alterado de consciência, porque não tem muito como descrever. Fica muito expandido. Né? E aí, o que acontece? Coisas acontecem. Você vai fazer coisa do dia a dia, aí umas coisas acontecem. E aí você toma consciência de umas energias que estão te cercando, consciência de coisas que estão de uma forma assim invasiva, né? Querendo entrar dentro da sua casa, dentro do seu campo. Aí bate umas coisas na gente, dá dor nas costas, eu quase tive minha coluna travada ontem. Aliás, acho que foi no sábado. E aí você vê tudo acontecendo. Eu fui tacar a mão num vaso meu, eu tenho um vaso na frente da porta, assim, do lado da porta de entrada da minha casa, eu plantei, tem um vaso lá, umas flores bonitas, um arbusto lá, que agora eu não lembro direito o nome, dá umas flores brancas, e no pé dele tudo sabe aquele boldo chileno? Eu acho lindo aquilo, ganhei muda de uma amiga e coloquei ali. Boldo é uma planta muito interessante, né? Seja ela que de qualidade for. E aquilo encheu, ficou lindo. Só que eu achei que tava meio sufocando a outra planta. Aí
eu pus a mão naquilo e eu afastei, sabe? Eu dei uma afastada, que tava muito coisa, uma afastada para a planta poder respirar e tal, para dar um solzinho, uma claridade ali no pé dela e tudo. Eu senti que ela tava meio sufocada. Aí eu abri, que eu batia, é um vaso alto. É um vaso alto, eu só inclinei o meu corpo. Eu não falei, eu fiz um esforço. Não, eu inclinei. E na hora que eu voltei, crau. Energia foi, né? Porque isso já ocorreu outras vezes comigo. E aí, né, quase travou. E aí eu tive que passar o resto do dia me trabalhando pra não travar. Isso foi ontem, na realidade. Foi ontem, porque foi ontem que eu fiquei o dia inteiro me trabalhando pra não ficar travada. Não tô travada, tô bem. Tá dolorido? Tá. Tô sequelada? Tô. Mas tô inteira, tô fazendo tudo e tal. Mas se eu cedo aquilo, minha coluna travou. Porque não sei o que. Porque eu vou tomar um remédio. Você entendeu? Aí você começa a lidar com isso em outra frequência. Você não tem consciência. Eu vi tudo. Aí eu falei, qual que a consciência requer? Já na mesma hora, eu falei, me traz a consciência, o que é. Né? Aí eu vi tudo. A planta estava segurando um monte de energia. Gente, eu fiquei chocada. Que a gente é muito sem consciência. Muito. Aquela planta, aquilo ali estava segurando um monte de coisa. E a hora que eu meti a mão e puxei, aquilo puxou pro meu campo normal, né? Taquei o mãozão lá e tal. Tem que transmutar a energia. Não precisa ficar, meu Deus, eu fui atacada energeticamente. Não. Mas, olha, eu não sabia agora. Eu vou fazer uns trabalhos energéticos aqui na frente, aqui, para poder... Segurou. E eu fui pedindo consciência, assim, né? Lógico que muita coisa ficou claro pra mim. Isso é viver consciente. Tô dando um exemplo, viu, gente? Tô dando um exemplo meu pra vocês poderem entender no dia a dia como que as coisas rolam. Deu pra entender? Me fala aí se vocês estão achando isso muito viajante. Conta pra mim. Fala alguma coisa aí, ó. Tem alguém aí? Aqui, olha. Mais de 10 pessoas aqui, ninguém fala nada. Me conta aí. O que vocês estão achando disso? Gente, mas assim, foi muito louco o negócio. Muito louco. E aí eu tive que fazer um trabalho energético. Eu fazendo tudo que eu tinha que fazer. Eu não paro não, viu, gente? Esse vai, vou ficar sentada aqui agora. Né? Não, eu não paro. Nossa, mas eu fiz uns movimentos assim, tanto físicos na minha casa como energéticos. E aí eu vou. Eu sempre fui assim. Pra mim, o invisível, o energético, ele caminha muito com o movimento do corpo, as coisas a fazer. Eu sempre gostei de ter movimento. Aí eu vou, mexo numa coisa, organizo outra, faço isso, faço aquilo, né? Eu tô sempre em dois planos. Eu tô aqui me divertindo, procurando me divertir, vivendo, e estou em outro plano trabalhando também. Essa simultaneidade, eu falo que é uma bilocação consciencial, eu sempre tive. Eu faço isso o tempo inteiro, com total facilidade, desde que eu me entendo por gente. O papo é doido, né? Hoje o papo tá bem doido, né? Quem quiser, segunda-feira já, começou a semana do papo quântico da Gigi. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um trevo de 4 flores na entrada. Toda semana tive tarefa dele. Agora estou com dó da minha plantinha. Não, tem nada de dó, não. Não. Aí, ô Lorena, vou dar uma chinelada. Que dó, Lorena. Para com isso. Trabalho. Pra mim já aconteceu muitas vezes, mas não tinha consciência e fui para os remédios. Exatamente. A gente vai para os remédios, porque essa realidade grita para nós. Não tome consciência, vai para o remédio, toma remédio. Aí você toma remédio, entorpece tudo. Gente, vira uma agulha, você não tem uma consciência de nada. E de remédio em remédio você vira, né? O que vira. Vamos lá, Isabela. Eu preciso ter mais consciência sobre as realidades. Sabe, outro dia, perto, dormir, prenderam minhas pernas. Isso aí é uma brincadeira que eles fazem. Minhas pernas eles deram gargalhada, né?
Começou a orar, sentir me largando. Deixa eu te falar, esse negócio de pegar a perna, gente, é igual filme de fantasma. Ô, Isabela, você tem o curso das forças invisíveis, lá eu falo disso, né? Você tem esse curso, não tem? Eu acho que você comprou ele. Não, gente, eles vêm brincar, é igual fantasminha legal. Falar, mexeu em mim, botou, vocês acham que não... Tem hora que não tem, mexe, cutuca, faz barulho. Você vê a minha casa, gente. Minha casa, o que que acontece? Tem hora que faz assim, eu só olho assim, ó. Vamos parar com palhaçada, vai caçar o que fazer, não fica fazendo barulho aqui não, que eu quero o seu. Eu trato assim. As entidades pararam com esse negócio de ficar entrando dentro do meu quarto de noite e tudo. Eu entrava aquele monte, eu acordava com aquele monte. Eu falava, ó, vaza todo mundo aqui. Gente, eu quero paz, porque eu tô na minha casa. A casa é minha. Só entra aqui quem eu mando, quem eu permito. Então tem hora, tem dia que tá cheio de entidade. Eu vou deixando, de repente eu falo, vaza todo mundo, sai todo mundo agora. Pode sair agora. Eu quero ficar sozinha. Já você é grossa. Sou. Tem hora que eu sou meia grossa mesmo, porque eu preciso, né, resolver. E aquilo vai ficando, vai me abafando, porque é muita entidade. Não tô falando de meia dúzia não, sabe? É muita. Eu dou um surucucu mesmo, não quero nem saber. Eu sou assim, gente. Eu sou Shurek. Na hora que eu ligo o botão do Shurek, ninguém me aguenta. É o meu jeito de ser. Pra dar conta, você tá atendendo uma pessoa, tem uma multidão de seres que se apresentam. O que é isso, gente? Tem que ser eu sou Shurek, né? Pra dar conta disso, porque senão fica... Por favor, vocês poderiam dar licença? Vaza todo mundo, sai, eu quero sossego. Casa é minha, pode sair todo mundo agora. Pode sair todo mundo. Pronto. Aí dá aquele silêncio, ai, gostoso. Eu não gosto de casa cheia, nunca gostei de casa cheia, né? É muita interferência, os pensamentos das forças invisíveis interagem diretamente com os nossos. E aí fica aquela bagunça. Pode parar, quero sossego. Quando eu faço o atendimento, né, com a sessão de apometria quântica e com a mesa radiônica quântica bioquanto, o que acontece comigo? Eu acesso isso tudo. E o silêncio, a hora que eu consigo limpar, dar aquele faxinão, liberar o campo da pessoa, para me poder ter contato real com o que rola. Gente, é um silêncio tão gostoso, mas tão gostoso, fica assim, fica levinho, aquele silêncio. Pronto, liberou, a pessoa fica, gente, muda a vida da pessoa. É uma delícia. Estudar mais. Tá aí com a faca e o queijo na mão, né, Isabela? Tá aí com o negócio e tá estudando. Então, faz o curso mais. Esse curso é para fazer várias vezes, tá? É para fazer várias vezes. São camadas. Aí, quanto mais consciente você vai ficando, aí você faz o curso, você fala, nossa, mas não é isso aqui mesmo? Pega a apostila, né? Uns dias atrás teve uma querida aí que comprou o curso e veio brigar comigo por causa da plataforma ser Zoom. É o ponto de vista dela. Mas no meu ponto de vista, o Zoom é satisfatório, né? Mas a pessoa brigou muito. Nossa, gente, eu fiquei só olhando aquilo e falei, uau! Aí achei interessante, devolvi o dinheiro, falei, meu amor, o que eu tenho para oferecer é isso, não tá bom, você não gostou? Tá tudo certo. Dá seu Pix aí, a gente resolve isso agora. Não, gente, eu tenho... Aí me chamou de arrogante, me xingou até, mandou palavrão, aí eu olhei e falei, eu que sou arrogante? Então tá bom, eu que sou arrogante. Que eu não tava querendo aprender... Expandir com ela. Eu falei, mas nesse nível aí, expandir assim? Não tô afim, não. Gente, acontece de tudo. Faz parte.
Faz parte. E aí, quando a gente, às vezes, trabalha uma pessoa e tudo, ativa os demônios delas. E os demônios são grandes demais. E aí eles vêm, eu vou te comer, eu vou te comer. Eu vou dizer, aqui não. Eu passo a risca, sabe? O facão, eu tenho um facão, sabe? Nossa, eu faço... Aqui, se você passar, você tá morto. Não vai... Não encara, não vem não, que é ruim. Entendeu? Agora, a gente passa por o pessoal fala, são provações, né? São desafios muito interessantes. Essa da nossa, da outra vez que aconteceu foi a mesma coisa. O negócio travou e eu custei a entender, agora eu já sei. Eu falei, não vem não. Vamos liberar essas energias destruídas, criar tudo isso agora. Pode POC nisso tudo! Uau! Então hoje eu me propus a falar sobre onda e partícula, forças invisíveis, forças visíveis. Estou aí falando. Tá dentro do assunto, né? Então assim, vamos tomar consciência das forças invisíveis, porque elas fazem parte. Totalmente. Tiraram da gente a capacidade de enxergar. Algumas pessoas, mesmo com esse DNA, né, ocupa o corpo e consegue ver. E isso é uma coisa que muita gente deseja. Eu quero ver, eu quero... Não, vai, bem, vai. Você tá preparado? A maioria não tá, né? Não é fácil a vida de quem vê mesmo, assim, materializado. Eu não desejo isso, tem hora que eu vejo, mas eu não quero ver não. Quero perceber, diferente. Percebo. Gente, tem hora que tá tão materializado. Eu vejo muita coisa circulando no meu campo, numa velocidade maior, em função da dimensão do invisível, ela é mais veloz. Então, o que eu vejo de coisa passando, isso é o dia inteiro, eu já não tô nem aí. Eu tô cozinhando, eu tô fazendo as coisas e tá tum, passando pra lá e pra cá, e eu fico assim, nossa, o que eu vejo não tá... É assim, o tempo todo, o dia inteiro. Tem coisa que acontece que eu não sei, aí eu vou olhar com calma, eu respiro, eu não sei se foi nessa realidade material 3D ou se foi em outra dimensão. Canso de acontecer isso. Coisas se movimentam, coisas passam, coisas se movimentam mesmo, e eu olho e falo, mas foi aqui ou foi lá? E eu fico olhando. E eu vou levando isso com bom humor. Agora, se eu for ficar, porque eu sou, essa paranormalidade está me acabando comigo, eu não aguento mais. Que eu já fui assim, por ignorância. Não tinha ninguém. Gente, o que eu ensino hoje para as pessoas é o que eu brinco, eu falo assim, se eu tivesse alguém que me ensinasse metade do que eu ensino para as pessoas, minha vida seria outra. Totalmente diferente. Mas é em função dessa vida que eu vivi que eu cheguei nesse ponto e falei, não, agora eu vou fazer alguma coisa. São poucas as pessoas dentro da representatividade do planeta. É pouca gente que faz os cursos, que me procura. É pouca, mas tá tudo certo. É uma bolha de consciência que tá aqui. Uma atração magnética. As pessoas vão se atraindo, se sentindo atraídas pelo meu trabalho. Eu já tô com data aí para voltar no Flávio. O Flávio é interessante porque acessa muita gente. Muita gente me encontra através das lives do Flávio Vale. Muita gente me procurando. E às vezes aparece uma abençoada dessa, que vem brigar comigo. Que, aliás, que brigou desde o primeiro instante. Você atende a pessoa, né? Você tem pessoa reativa demais. Você vai fazer o touch vibration para a pessoa, entrega aquilo, né? E a pessoa depois vem avançar, te agredir. Cada um oferece aquilo que tem.
É assim. Agora, eu não vou fazer nada disso relevante. Gente, vocês têm que ater a vida de gastar energia com aquilo que é relevante para vocês, tá? Se é relevante para você ficar bilionário, bota energia nisso. Se é relevante para você lidar com as forças invisíveis, bota energia nisso. Se é relevante para você expandir a sua consciência para que você, quando deixar o seu corpo físico, você saber lidar com qualquer coisa que se apresente, eu aconselho você a se preparar para isso. Se prepare de uma forma bacana, divertida, consciente, para que você não seja pego de surpresa. Porque aí você vai perceber, isso aqui que eu tô falando, gente, isso é um pouco assim, isso é verdadeiro para mim. Né? Se não for para você, descarta, tudo bem. Mas sair do corpo físico e você perceber que você teve o tempo todo 50, 60, 80, 90, 100 anos aqui e você não se preparou minimamente para esse fato grandioso que é também sair do corpo físico, você não expandiu consciência para você lidar com tudo isso, você se perceber como uma consciência eterna, que você continua vivendo naturalmente sem o corpo físico e que você está inserido em outra dimensão que você não, enquanto você esteve aqui, todo momento que você ocupou o avatar, na maior parte do tempo você não tinha a menor consciência do que essa outra dimensão representa, como que rola e tudo. Você não procurou se informar, você estudou, você não aprendeu, você não fez nada. Você ficou só pagando boleto, criando filho, profissional, ganhando dinheiro, preocupado com as coisas dessa realidade, porque você as tornou absolutamente... As coisas dessa realidade eram extremamente relevantes para você, o seu status, a sua aparência, isso era muito relevante. Se você torna tudo isso muito relevante, a hora você corre o risco de não conseguir ter uma boa passagem. Você corre o risco de ser sequestrado no meio da passagem. Você pode ser abduzido no meio da passagem. Eu não tô pondo medo, tá? Eu tô dando consciência para vocês. De forma divertida. Tá bom? Não fica bravo comigo, não. Tô dando consciência para vocês. Porque nessa travessia, né? Ele sair do corpício e retornar para uma frequência, né? Seja consciência, sei lá, o que você acredita, não importa. Você tem uma passagem, né? Você tem que fazer uma trajetória. Às vezes ela pode ser muito rápida, às vezes ela pode ser muito grande, né? Dizem que 7 dias, né? Para os seus vórtices energéticos para serem desligados são 7 dias, são 7 vórtices, vórtices, né, de energia, que a gente chama de chakra. Eles vão se desligando. Você só rompe com essa dimensão, pelo menos leva no mínimo 7 dias. Você tá preparado para ficar de boa nesses 7 dias? Ou você vai ser aterrorizado, sequestrado, abduzido, sei lá o que, né? Se divertir com você, essas coisas, gente. Acorda para as forças invisíveis. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, o curso avançado das forças invisíveis é dia 22 e 23 agora, desse mês. Eu tô publicando lá, vamos ver se a turma anima e acorda para fazer o curso. Isso tudo que eu tô falando, eu vou ensinar lá, vou falar muita coisa.
Vou clarear muita coisa, a forma de lidar com as frequências, de forma bem prática, tá? Eu gosto de ensinar o prático, dou a teoria e o prático. Aquilo que funciona pra mim, tem funcionado. Aí às vezes a pessoa pega a ideia e aí ela faz de um jeito que funciona pra ela. E tá tudo certo, o importante é funcionar. Tá bom? Ok? Eu tô pensando, eu gostaria que, ó, tem uma opção de gente aqui. Vocês podiam fazer uma votação aí pra mim agora, por favor? É só colocar sim ou não. Eu tô pensando mesmo em fazer outro touch vibration, porque a minha proposta é fazer semana sim, semana não. Semana retrasada eu fiz o touch, sábado agora eu fiz resgate fractais e agora a ideia é fazer outro touch vibration. O que vocês acham? Touch vibration sábado agora. Votação, sim ou não? Coloca aí pra mim, por favor. Contribui comigo. Dá ideia aí, sim ou não? Pode colocar não. Ou então, se ninguém colocar nada, eu vou achar que ninguém quer. Opa, touch sábado, né? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Não é pra vender, não. Tô falando sério. Eu tô frenética nesses trabalhos, em todos os trabalhos energéticos e também os de grupo. Porque eu vou ser honesta com vocês, a agenda energética consciencial que nós temos que cumprir para poder fazer uma passagem bacana, ela é muito avançada e a gente está muito longe disso. E eu estou realmente me dedicando porque, para mim, cria uma elasticidade, uma condição muito legal. A Lúcia, Gigi, vi em algumas lives que não é para entrar no túnel de luz, que é para sair para o lado. Procede? Mas você tem que ter controle disso, né? Porque esse túnel, porque não é simples falar disso, né? A questão do túnel, a gente ô Lúcia, amanhã, a hora que você entrar na live, você me lembra de falar disso, porque isso é uma live inteira. Vamos falar disso amanhã? Né? Eu acho que essa semana é das forças invisíveis, né? Então, essa semana estamos falando das forças invisíveis. Bem legal. Aí eu falo amanhã, você entra e fala, Zelda, fala aí do túnel de luz. Aí eu falo um pouquinho, né? Touch, beleza. Vamos no touch, né? Eu vou fazer um touch sábado. Gente, não eu tô procurando cumprir as minhas, o que eu tô propondo, né, aos sábados. Então, assim, no mês que tem 4 sábados, eu tô fazendo 3 atividades. E uma eu descanso, porque eu também preciso de descanso. E eu vou ser honesta com vocês. Em outras épocas, eu ia simplesmente dizer, não faço mais. De tão intenso que tá pra mim. Mas eu falo, eu vou criar elasticidade cada vez mais, expandir mais e eu vou continuar fazendo. Porque eu sei que eu tenho plena consciência que a travessia, essa travessia após, né, a gente entregar esse corpo físico, essa morte, né, que um dia nós vamos ter, ela é muito importante. Eu gostaria realmente de estar mais preparado para ela e não só para isso, para as forças invisíveis, porque a gente está atuando de forma muito intensa. Muito intensa, tanto um lado quanto o outro, né? O lado da consciência e o lado da inconsciência. Aí o pessoal gosta de falar o lado da luz e da treva. E isso é muito, pode ser um pouco confuso, né? Luz e treva. Mas tá aí. Tá tendo uma disputa pela colheita muito profunda. Muito, 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 muito profunda. Tá bom, Lúcia? Vamos combinar assim? Você me ajuda amanhã, você entra na live e coloca lá pra mim. Zelda, fala sobre o túnel, sobre a luz no fim do túnel. A gente vai falar sobre isso, mas não definir nada. Isso, vamos falar amanhã, porque hoje não dá tempo, já tá encerrando, tá bom? Então, olha, sábado que vem eu vou fazer o Touch Vibration e também, dia 22, 23, Forças Invisíveis avançado.
A Lúcia já até comprou o curso, né, Lúcia? Você já comprou o Forças Invisíveis Avançado, 22, 23. Preparem-se, apertem os cintos que a nave vai subir. E a Gigi lá no comando, com a equipe toda. Vão brincar de navegar, expandir consciência a nível das forças invisíveis. Ok? Então, gente, amanhã, 8 e 8, eu espero estar aqui com vocês, né? Põe o relógio para despertar aí, fica ligadinho que amanhã eu vou falar sobre a luz no fim do túnel. Oba, nós vamos conversar sobre isso. Quem tem as forças invisíveis 1 foi a mesma data. Foi? Foi bem próximo mesmo de junho. Menina, tá fazendo um ano que eu fiz o número. Nossa, é mesmo, Isabela. Que legal. Tá bem, é mesmo mês. A mesma data, hein? Menina, não tinha percebido isso. Isabela, pra você ver como é que a gente não tá consciente. Exatamente, menina. Uau. Gente, nada acontece dentro de um acaso, assim, jogado. Não tem jeito. O negócio é... Uau, como pode melhorar, né? Meus amores, então fica assim. Quem tá entrando agora, assiste a live desde o início. Eu tô falando de forças invisíveis. Tô falando de expansão de consciência a nível de morte... Mas morte que é do corpo físico para poder fazer a travessia. Tô falando essa semana nós vamos falar um bocado disso, tá bom? Gente, então, ó, curso das Forças Invisíveis Avançado, 22, 23 agora de junho. Não perca a inscrição. E sábado agora, Touch Vibration em grupo, perfeito? E os atendimentos, tá? É só entrar no meu WhatsApp para agendar horário. Beijo grande. E até amanhã na próxima live.